Olá, o Administração e Debate está no ar, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, você verá como foi a moção realizada na Alerj em homenagem a 18 professores de administração indicados pelo CRA-RJ. Veja agora. Aconteceu no último dia 2, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a sessão solene para a entrega de moções de congratulações e aplausos em comemoração ao Dia do Administrador a 18 docentes de administração. A iniciativa foi da deputada Graça Pereira, em conjunto com o CRA-RJ, que indicou os profissionais a serem homenageados após minuciosa escolha. Receberam a moção de homenagem os seguintes professores: Alessandro Menezes Paiva, Antônio Viana Matias, Carlos Alexandre Duarte Correia, Francisco José Leite Silva, Jorge Fernandes do Nascimento, João Adalberto Camargo Durso, João Alfredo Caravanas, José Augusto Godinho Rodrigues, Lorena Godinho Belora, Luciano Bispo dos Santos, Manuel Oliveira Ramos Alexandre, Marcos Azevedo Benac, Rafael Moreira Guimarães, Ricardo Nascimento Ferreira, Siciliana Vilches de Rabanal, Sueli Santos Mota, Wagner Atina Xavier, Williamson Grimaldi. Em seu discurso, a deputada destacou a importância do profissional de administração para garantir bons resultados nas organizações. O administrador é um profissional responsável por gerenciar uma organização, entretanto, possui diversas áreas de atuação. O trabalho do administrador abrange empresas familiares, administração hospitalar, gestão de pessoas, marketing, tecnologia da informação, consultoria, administração financeira, comércio internacional, professor de graduação, alguns aqui presentes, gestão estratégica e outras áreas. Não é possível garantir resultados com eficiência e competência sem administração profissional. A competitividade, o cenário econômico mundial e as rápidas mudanças exigem profissionalismo das empresas para administrar sem qualquer improviso. O mercado apresenta uma demanda de profissionais capazes para inovar em bases sustentáveis e éticas. Não é diferente com os administradores. É necessário apresentar resultado sem perder de vista o compromisso com a sociedade. As universidades, por seu lado, precisam adequar-se à realidade das empresas, modernizando a grade curricular para formar profissionais preparados para atender às novas demandas das organizações públicas e privadas. É importante difundir o conhecimento da área entre os administradores e estudantes e a necessidade de profissionais preparados e conscientes para a sua responsabilidade. Para tanto, venho homenagear esses profissionais tão competentes e talentosos que utilizam o conhecimento nas empresas, onde desempenham com maestria o seu papel de profissional. Representando os outros professores, Carlos Alexandre Duarte Correia e Lorena Godinho Belora falaram sobre a emoção de receberem tão distinta homenagem da Assembleia e do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Agradecer também às nossas instituições, seja ela qual for, sejam elas quais foram, elas permitiram que a gente se desenvolvesse como profissional, desenvolvesse o lado de professor, ensinar a administração num país que ainda tem tanto que caminhar nessa linha. Agradecer ao nosso conselho, do qual me sinto parceiro, sempre me senti. A Lorena agradeceu nominalmente, eu estou agradecendo pelas instituições. Nosso conselho que tanto tem buscado o caminho do desenvolvimento para o país, professor Wagner, professor Clóvis, professor Leonardo, que estão aqui. É difícil a luta, é difícil a jornada, mas a gente vai caminhar para o desenvolvimento, sim. É sempre uma honra a gente poder receber
em nome de toda essa classe que dedica a sua vida. Professor, tal como médico, é uma classe que dedica a sua vida além da sua carga de trabalho para construir alguma coisa que ele acredita ser importante para o país e para o mundo. Em nome de todos os administradores que estão aqui, então eu agradeço essa casa. É uma honra estar nessa tribuna aqui, onde tantas personalidades importantes do país ao longo de sua história já discursaram. E isso para um administrador que veio da escola pública, que tanto lutou. Estava falando com a Lorena ali, ela falou assim: nossa, a gente sofreu tanto para estar aqui, mas a gente está aqui, né? Homenageado. Isso é importante para toda a nossa família, é importante para os nossos alunos, que uma hora vão assistir esse vídeo, vão saber que eles são a nossa razão, é para eles que a gente está aqui. Parabenizar todas as administradoras e agradecer essa homenagem, que é uma grande honra, e que nós consigamos sempre desenvolver um trabalho com excelência na formação dos novos administradores. Ser um estudante registrado no CRA-RJ traz inúmeros benefícios para os futuros profissionais de administração, além de deixá-los cada vez mais próximos do seu conselho. Confere se está tudo certo, por favor. Para se cadastrar no CRA-RJ, preencha o formulário online no site do conselho e coloque em anexo uma cópia da sua identidade, uma foto 3x4 e uma declaração atualizada da sua faculdade, informando o período que está sendo cursado. Venha fazer parte do CRA-RJ. Em mais uma iniciativa pioneira entre as instituições de representação profissional no Brasil, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro criou a Universidade Corporativa Gilda Nunes. A UCGN é uma plataforma de educação à distância, que agora reúne, além dos cursos gratuitos DTCOM e os cursos de pós-graduação Cesumar, que já eram oferecidos pelos profissionais registrados, a Web Aula CRA-RJ. Uma nova ferramenta que amplia a grade de educação profissional continuada com a oferta de mais de 200 cursos em diversas áreas, com descontos especiais para os profissionais registrados no Conselho. Acesse ucgildanunes.org.br e conheça esse novo conceito em educação profissional. Em entrevista exclusiva ao Administração em Debate, os professores homenageados Wagner Atina e Ricardo Ferreira falaram sobre o fundamental trabalho desenvolvido pelos professores na construção da sociedade no Brasil. Bem, essa casa, como o professor Wagner já disse, tem uma história muito grande, principalmente na Constituição do país e a Constituição do Estado. Nós podemos afirmar que, diante dessa homenagem, nós consolidamos cada vez mais a carreira do administrador hoje dentro da própria sociedade. E nós conseguimos hoje, dentro das instituições de ensino, junto com o Conselho Regional de Administração, termos daí uma parceria pontual para que a gente forme novos gestores e possamos mudar a sociedade, que é muito importante para o desenvolvimento desse país. Obrigada, professor Wagner. E para o senhor, o que representa essa homenagem? Bom, a casa é uma casa histórica, né? E no momento circunstancial, pontual, né? Que nós elevemos a moral, a autonomia do professor dentro da sociedade, que constrói efetivamente todos os professores de todos os níveis, né? Primeiro, segundo grau, etc., constroem a sociedade. Então é muito importante nesse momento tão crucial que a casa, né, de tantas leis tão benéficas para o país, reforce essa autonomia, porque os professores precisam e devem ser prestigiados, visto que nenhuma construção societária é feita sem passagem por ele. Em seu pronunciamento, o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, ressaltou que a atuação de tais profissionais na vida dos graduandos é de vital importância para seu futuro e lembrou que é preciso valorizar o trabalho sério desses profissionais para o desenvolvimento da profissão e das organizações no Brasil. Falar dos professores de administração, formadores de consciências na gestão das organizações, no mundo do trabalho, como se todos pertencessem a um grupo homogêneo, idêntico, seria uma insensatez.
Há distintas ideologias. Aqui também, professora. Níveis de engajamento, de participação e de comprometimento de cada um na formação da estrutura de pensar dos alunos, indiscutivelmente futuros líderes, futuros gestores do mundo corporativo em nosso país. A função dos professores, como formadores do poder ideológico, muda de organização para organização, de sociedade para sociedade, de época para época. Mudam também as relações, ora de contraposição, ora de aliança, que os professores de administração mantêm com as estruturas organizacionais. É costume se dizer que os professores devem ser desconsiderados ou desaprovados no que afirmam em sala de aula, porque são sempre do contra, dizem muitos. Dizem, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Ou da mesma forma, isso é para dar em sala de aula, porque teoria na prática é diferente. Muitas coisas desse tipo e desse teor dizem a todo momento. Muitos dizem que os professores de administração são conformistas e desempenham a função social de mantenedor do status quo nas organizações e no mundo do trabalho. Fazem da sociedade se tornar lacustre através das organizações. A responsabilidade social do docente de administrações o conduz à adoção, à mediação e à interlocução reflexiva e criativa, isto sim. O método em sala de aula é o diálogo racional e instigante, em que os interlocutores discutem e apresentam uns aos outros argumentos raciocinados, experiências vivenciadas. Procuram extrair da realidade a formulação teórica, a partir da realidade, a reflexão autóctone na direção e no sentido da transformação. A virtude essencial que o professor tem e precisa ter é a tolerância, é a aceitabilidade, é a serenidade para a diferença e para a divergência. Na medida em que o professor defende e alimenta valores morais na gestão das organizações, ninguém o poderá acusar de estar a serviço de paixões partidárias ou de modismos organizacionais, ou mesmo de ser um mero repetidor não crítico de teorias ajustada para outras realidades, oriundas de países culturalmente distintos do nosso. O estudante não é um repositório de ideias, das ideias dominantes de uma determinada época. Ele pode e deve efetivamente aprender a pensar a sua própria realidade, a sua própria experiência, produzir reflexão a partir daquilo que ele vivencia, produzir a partir delas novas visões e incrementar novos comportamentos, hábitos e atitudes. O conhecimento adquirido não é o que o aluno passa a saber, mas o que ele faz com o que sabe. O indivíduo não vale pelo que sabe, mas pelo que ele faz com o que sabe. Senão ele vira um enciclopedante. Faça-se o professor de administração um agente ativo de transformação social de nossas organizações, contribuindo ideologicamente para torná-las humanizadas e comprometidas, é verdade, com o lucro, por certo, mas fundamentalmente como instrumento do bem comum de uma sociedade mais justa e mais fraterna. No fim da sessão, a professora de Artes e Música, Paz Helena Carvalho Cabral, recebeu ainda a medalha Tiradentes. O Administração em Debate desta semana fica por aqui, mas na próxima semana tem mais. Até lá!